Bom dia, tudo bem? Alguém aí se manifestando? Vamos esperar um minutinho para o pessoal entrar, pode ser? E aí a gente começa? Bom dia, oi, 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 oi. Tamo aí. Abração. Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, tá? E aí a gente começa, beleza? Tranquilo? Vamos de água aí? O som tá legal? Tá tudo tranquilo? Dá um feedback pra gente aí, por favor. O áudio, beleza? Saudade. Saudade de vocês. Que tanto de gente. Difícil, né? Esses dias estão sendo novos, né? Complicados. Mas é assim, né? Fazer o quê? A gente tem que se adequar à realidade que a gente tem, né? Tem que readequar. Isso é bom que, às vezes... Oi, melinho não, melão. Minhas pamonhas. Beleza. Tá? Pois é, vamos... A gente vai iniciar hoje, né, a nossa primeira aula. E aí, nesses 30 minutos, né, que ficaram aí para a gente poder estar comentando sobre alguns conteúdos, a gente vai fazer vamos recapitular, né, um pouquinho do que a gente já viu nesse ano. Eu acho importante isso acontecer, para a gente poder pegar uma linha de raciocínio, para a gente poder, nas próximas lives, né, a gente está adiantando o conteúdo e falando coisas novas, tá? Eu vou fazer uma recapitalização com vocês. No final, a gente tira algumas dúvidas, tá? Mas se não der tempo de tirar todas as dúvidas pela live, vocês também podem tirar dúvida no meu privado, tá? No direct do privado, não tem problema nenhum. Eu estou tirando dúvidas de muitos alunos que estão fazendo a lista de exercícios, tá? Que a gente enviou. Eu vou estar... E aí, Jeff? Beleza? Tamo junto. Tá? Eu vou estar fazendo essa semana novos materiais para vocês. Tá? Eu vou estar fazendo aulas em PowerPoint, vou estar fazendo novas listas de exercícios, ok? Então aguardem que isso vai ser colocado no portal da escola, tá bom? Para vocês terem acesso e poderem estudar, beleza? Tranquilo? Então vamos começar? Eu acho que já, né, a gente pode começar a estar comentando sobre isso, tá bom? Deixa eu falar, desativar os comentários é complicado, sabe por quê? Primeiro, eu sou muito leigo em relação a essas coisas, entendeu? Mas vamos tentando aqui que vai dando certo, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Nessa primeira live que a gente está fazendo, a gente vai fazer uma retrospectiva daquilo que a gente viu desde o começo do ano, não é? Lembrando que lá no terceiro ano, não é? Nós dividimos, eu e o GFT fica com a parte do Brasil, eu fico com a parte de História Geral. E aí eu comecei com vocês dando uma abordada, né, no que a gente... o que é mais importante para vocês, né, sobre a antiguidade, a idade antiga. Né? Lembrando que você tem a pré-história, período paleolítico, neolítico, surgimento das primeiras civilizações, né? Mas a gente tem que ir naquilo que nos interessa. Né? E o que nos interessa? É basicamente a antiguidade clássica. Não é? O que vem a ser a antiguidade clássica? Tá? A antiguidade clássica vem a ser
duas civilizações. Quais são essas duas civilizações? Civilização grega, civilização romana. Tá? E aí vai lembrar por que nós chamamos de antiguidade clássica. Tá? Clássico, né, remete a uma coisa que existiu no passado, mas que dura até hoje, que perdura até hoje. Não é verdade? Você tem o termo clássico para identificar características da Grécia e de Roma antiga, principalmente características culturais e políticas que existem até hoje. Né? Então, por exemplo, dos gregos. O que os gregos nos deixaram? Né? Os gregos nos deixaram o teatro, a nossa base filosófica, né? O nosso padrão de beleza, né? A ideia de democracia. E aí vai lembrar que essa democracia que a gente tem, né? A democracia que a gente tem não é uma democracia igual dos gregos, até porque não tem como, né? Dos atenienses, mas são termos, são questões que perduram até hoje. Tá? Então, por isso, do termo clássico. No caso dos romanos, né? Os romanos nos deixaram a ideia de direito, os romanos nos deixaram o princípio de uma ideia de república, os romanos nos deixaram, por exemplo, a ideia de direito, né, que eu já falei para vocês. Então, assim, a ideia de cristianismo, né, o cristianismo surgiu na época do Império Romano. Então, vale lembrar que o termo clássico remete a isso. Tá? Então, por que a antiguidade clássica? Em função desses fatores que eu falei para vocês. Características dessas civilizações que perduram até hoje. Tá? Daí o termo clássico. Então, antiguidade clássica, Grécia e Roma. Beleza. Existe também mais uma característica geral entre as duas civilizações, Grécia e Roma, que é o modo de produção na qual as duas pertencem. Lembrando que eu estou falando de modo de produção. Tá? O que vem a ser um modo de produção? É um termo marxista, é um termo criado por Karl Marx, né, para dividir a história. Então Marx criou os chamados modos de produção. Então vamos tentar visualizar o termo modo de produção. Modo de produção, a maneira com que se produz. Né? Marx sempre tem aquela ideia de analisar uma sociedade principalmente pelo seu ponto de vista econômico. Então Marx ele vai criar os chamados modos de produção. Então você tem o modo de produção primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e o modo de produção socialista criado por Marx, correto? No caso de Grécia e Roma, elas fazem parte do modo de produção escravista. O que vem a ser isso, meus queridos? O modo de produção escravista é aquela ideia de que as duas sociedades se desenvolveram com a base da escravidão. Beleza? Isso é natural. Só que vale lembrar o seguinte, o que nós temos? Nós temos na Grécia, tá, uma peculiaridade. Qual que é a grande peculiaridade dos gregos? O poder descentralizado. Você não teve na história da Grécia Antiga a ideia de um império grego. Tá? Do ponto de vista dos gregos formarem um exército e sair conquistando o continente europeu. Você vai ter um momento da história dos gregos em que nós vamos ter o quê? Uma junção de cidades, tá? Para poderem se defender de ataques estrangeiros, como por exemplo dos persas, as famosas guerras médicas, quando você vai ter a formação da Liga de Delos, e a partir do final da Liga de Delos você tem o período das hegemonias, aonde essas cidades vão disputar o poder sobre as outras, e isso óbvio leva ao enfraquecimento da civilização grega, né? Nós já vimos isso. Então na Grécia Antiga você vai ter cidades, estados, né, ou polis, que você vai ter uma mão de obra mais escrava do que em outras. Você vai ter em algumas cidades-estados como base da mão de obra a servidão. Em outros você vai ter a escravidão. Então, na Grécia Antiga isso é muito peculiar. No caso dos romanos, não. Ok? No caso dos romanos, o que nós temos? Uma civilização que se formou, que se fortaleceu, que cresceu, tá? Que se tornou a maior civilização, o maior império, tá, do mundo ocidental, baseado na escravidão. Tá? Então, vale lembrar a diferenciação em relação a isso. Ontem eu estava resolvendo uma dúvida para um aluno, do terceiro inclusive, perdão, inclusive o Mateuzinho, tá?
do terceiro A, se não me falha a memória, uma questão da lista que eu mandei para vocês a respeito das questões tecnológicas. A questão faz uma pergunta sobre, né, a diferença da tecnologia romana, né, na época da civilização romana, para a tecnologia da era moderna. Né? Por que os romanos não são tão tecnológicos, tá, do que a era moderna? Isso é muito simples de você analisar. Como a base produtiva de Roma é escrava, a elite romana não se preocupava muito em fazer o quê? Em desenvolver tecnologias. Tá? Você vai ter tecnologia, obviamente, mas isso não é o fundamento, tá, da civilização romana. Ok? Quando essa mão de obra ela vai desfalecendo na Europa, entre a Idade Moderna, com o regime de servidão e com a decadência do feudalismo e o início da Era Moderna, você tem uma necessidade dos europeus, tá, em produzir tecnologias, principalmente relacionadas ao processo produtivo. Então, é por isso que a Era Moderna é o momento do nascimento de uma ideia de ciência que nós temos hoje, o nascimento de um empirismo, tá, em função principalmente dessa necessidade. Então, assim, estudar história, vocês sabem que eu gosto muito de fazer essas comparações, é você entender por que no momento é desse jeito e por que é no outro. Né? Analisar tematicamente as questões. Ok? Então, recapitulando a ideia da escravidão. Os gregos fazem parte do modo de produção escravista, sim, mas os romanos dependem dessa escravidão. Ok? Então, beleza. Vamos recapitular um pouquinho a civilização grega. No caso da Grécia Antiga, o que a gente tem que entender? O que vocês têm que dar de importância nessa questão? A divisão, a periodização, né? Você tem período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Né? E se eu fosse vocês, eu daria uma importância muito maior ao período arcaico e clássico. Né? Por quê, Melo? Porque são os períodos que mais caem no vestibular, tá? Que mais caem no Enem, especificamente em outros vestibulares que vocês virão a fazer. Tá? Então você tem, no período arcaico, a gente estuda Esparta e Atenas. Né? Lembrando que Esparta você tem aquela estrutura peculiar, singular dos espartanos, que é a militarização, né? Uma educação totalmente voltada para a guerra, né? Voltada para o espírito militar, para a aptidão física, né? Por isso que as crianças que nasciam em Esparta com o mínimo de defeito físico, elas eram descartadas, esse era o termo, tá? Então você tem essa peculiaridade no caso dos espartanos, e no caso dos atenienses você tem uma cidade que se forma mais cosmopolita, né? Uma cidade que recebe muitos povos estrangeiros, muitas pessoas estrangeiras, e absorve, né? E há um processo de incorporação dessas culturas, tá? em Atenas. Por isso que em Atenas você tem os grandes filósofos, os grandes artistas, né? Os grandes literários. Né? Na Grécia Antiga, se você quisesse ser um bom orador, um bom poeta, né, um bom político, você tinha que se dirigir a Atenas. Então Atenas tem essa, né, educação mais voltada para a erudição. Né? Então são características diferentes. E em Atenas você tem o surgimento da democracia. Né? Vale lembrar que Atenas vem de uma série de conflitos políticos, né, desde a monarquia, a oligarquia, a tirania, até chegar à democracia pelas mãos de Clístenes. Né? Um líder ateniense que toma o poder dos tiranos, que derruba os tiranos, né, e assume o poder e engloba, né, a democracia ateniense. É importante que vocês entendam que essa democracia ateniense ela se pauta da seguinte característica. Né? Nós sabemos que democracia significa poder do povo, o governo que emana do povo, o poder que vem do povo. Tá, mas como que funciona essa democracia? A democracia ateniense ela funciona da seguinte maneira. Você tem assembleias em Atenas, tá? Bulé, Elieu, tá? São algumas assembleias que na democracia quem participa? Todos os homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses. Ok? Então, a democracia de Atenas é uma democracia excludente. Ok? Então, cuidado. Quem estavam excluídos? Mulheres. Quem estavam excluídos? Escravos. Quem estavam excluídos? Estrangeiros.
mas mesmo assim é uma forma de governo, tá? Que conseguiu minimizar as revoltas sociais em Atenas. Então vai lembrar isso no período arcaico, beleza? Que é o que a gente estuda, surgimento da democracia. Muito bem, no período clássico dos gregos, o que a gente tem? É o período de maior esplendor, tanto é que é chamado de... um momento dele é chamado de século de ouro, né? O século V é chamado de século de ouro, ok? Você tem aí um momento de maior esplendor cultural da Grécia Antiga, tá? Você tem o momento das principais guerras da Grécia, né? Que são as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, tá? Então, as guerras médicas, um conflito entre os gregos e os persas. Lembrando que são os persas que invadem a Grécia, tá? Os gregos são invadidos pelos persas. E aí, nesse momento, você vai ter, nas mais variadas batalhas, né, nesse momento, nesse meio termo, você tem a formação de uma liga, chamada Liga de Delos. O que vem a ser a Liga de Delos? A Liga de Delos vem a ser uma junção entre algumas cidades gregas sob a liderança de quem? De Atenas. Ok? Atenas que propõe a formação da Liga de Delos. Tá? E aí, no final das guerras médicas, nós temos a vitória da Liga de Delos, na famosa Batalha de Plateia, né? Onde os gregos forçam a retirada dos persas e forçam os persas a assinarem um tratado de paz, onde os persas não mais invadiriam os territórios gregos. A partir desse momento, você tem conflitos internos, tá? Você tem disputas entre cidades para ver quem vai dominar, né, essa civilização grega. Evidentemente, como Atenas liderava a Liga de Delos, ela é a primeira cidade a impor uma dominação às outras cidades que faziam parte da Liga de Delos. Tanto é que esse momento a gente chama período das hegemonias. O que significa hegemonia? Dominação. Tá? Então o que a gente tem? O imperialismo ateniense, a partir do final das guerras médicas. Nós temos a hegemonia de Atenas, nós temos o século de ouro de Atenas, nós temos o governo de Péricles. Então são todos termos que identificam esse momento. O século V a.C. é esse momento. É óbvio que isso vai causar uma indignação por parte de algumas cidades, inclusive Esparta, né? Os espartanos não vão querer ser dominados pelos atenienses, evidentemente. Tá? Então o que Esparta faz? Esparta articula, tá, uma nova liga, um novo exército formado principalmente por aquelas cidades insatisfeitas com a dominação de Atenas. E aí se forma uma outra liga chamada Liga do Peloponeso. Beleza? A Liga do Peloponeso. O que você vai ter? A partir desse momento, a Liga de Delos, enfraquecida, evidentemente. A Liga do Peloponeso, cidades insatisfeitas com o quê? Com a hegemonia ateniense. E isso vai fazer com que você tenha a chamada Guerra do Peloponeso. Existe uma historiadora francesa que ela fala que a Guerra do Peloponeso representou o suicídio das polis gregas. Tá? E o que vem a ser isso? Uma guerra civil, um conflito interno, que leva apenas ao enfraquecimento da própria civilização grega. A Liga do Peloponeso vence, sob a liderança de Esparta. Então Esparta adquire esse poder hegemônico na Grécia Antiga. Mas logo depois vem Tebas e retira esse domínio espartano. Depois vem Esparta e Atenas se juntando. Então, quer dizer, um constante conflito entre as cidades enfraquece a civilização. Quem se aproveita desse enfraquecimento? Os macedônios. Sob a liderança de Filipe II, primeiramente, e com sua morte, assume o poder o grande Alexandre, ou Alexandre o Grande. Beleza? Que é o que nós temos. E começa nesse momento o período helenístico. Tá? E aí esse é o ponto final da Grécia Antiga. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando na civilização grega, nós estamos falando da Grécia Antiga. Beleza, então isso foi só um resuminho sobre o que eu acho que vocês devem dar importância na Grécia. Muito bem. Tá tudo bem? Tá dando para assimilar? Tranquilo? Tá? Vai dando feedback aí. Por isso que eu não apaguei os comentários, tá? É para vocês ficarem me dando um feedbackzinho aí, ok? Muito bem. Agora, a civilização romana. Tá? Quando a gente fala de Roma,
eu gosto muito vocês sabem, eu já fiz isso no quadro para vocês, tá? Já fiz isso no quadro para vocês. Eu gosto muito de trazer uma lógica do mundo romano, tá? E que lógica que é essa? Tá? Que lógica que você tem? A lógica romana é muito simples. Lembra que Roma, né? E quando eu estou falando de Roma, eu estou falando inicialmente da cidade de Roma, correto? Uma cidadezinha, ok? Desse tamanhozinho, que surgiu como uma fortificação militar feita pelos latinos para se defenderem dos etruscos. Agora eu vou explicar isso para vocês, tá? E essa cidade se torna um império. Essa cidade se torna um grande império, tá? Domina a Europa, da parte da Europa, domina parte da Ásia, né, especificamente a Ásia Menor, e o norte, o litoral norte da África. Então vocês percebem, é o momento que você tem o quê? A formação de um império, meu irmão. Então qual que é a lógica de Roma? Né? A lógica de Roma se baseia no seguinte: o que deu grandiosidade a Roma? O seu processo de expansão. Então raciocina comigo. Vai expandindo, vai conquistando. Vai conquistando, vai adquirindo o quê? Terras, escravos. Tem terra, tem escravo? Tem produção. Tem produção, tem comércio, tem riquezas. Então isso é o que leva a grandiosidade a Roma. O seu processo de expansão. Tá? Lembrem-se disso. Tá? 2 pilares que sustentam a civilização romana: expansão e escravidão. Tá? Que vão sustentar essa civilização romana. Tá bom? Então percebam que Roma tem uma lógica. É lógico que essa lógica que traz o sucesso também em algum momento vai trazer a sua decadência. Ok? Por que vai trazer a sua decadência? Nós temos aí o final, né? Ou o final não, mas o momento em que Roma diminui o seu processo de expansão, tá? Em função de problemas internos, de conflitos internos, nós vamos chegar nessa parte ainda, aonde você tem a diminuição do número de escravos. Então pensa comigo, expande, conquista, terras, escravos. Se diminui a expansão, diminui conquista. Diminui o número de terras? Não, né? Terra, morreu a terra, vamos enterrar a terra. Não, as terras continuam. Diminui o número de quê? De escravos. Tá? E aí diminui o escravo, diminui a produção diminui o comércio, diminui o comércio, riquezas. Crise econômica. Tá? Isso leva à decadência do Império Romano. A crise da escravidão leva a uma crise econômica, entendeu? Que vai favorecer a invasão de povos estrangeiros. Evidentemente, tá? Vai lembrar, ok? Que a gente não pode apenas colocar a decadência do Império Romano em função dessa diminuição do número de escravos. O Império Romano ele implode. Como assim, Melo? A decadência é de dentro para fora. Beleza? Então você tem uma série de fatores que levam à decadência. Iniciando pela crise da escravidão, revoltas internas, conflitos entre plebeus e patrícios, conflitos entre patrícios. Tá? Você tem uma crise econômica, inflação. Isso tudo vai levar a uma zona dentro do Império Romano. Tá? Quem vai se favorecer disso? Os povos bárbaros. Mas vamos chegar nisso. Ok? Beleza. Enterra a terra. Não pode enterrar a terra. Meu Deus. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Roma. Vamos lá. Roma. Primeira coisa, periodização romana. Vai me dando feedback aí, por favor, meninos, dos minutos. Coloca para mim quantas horas aí, por favor. Que eu estou só com o meu celular aqui, eu vejo a hora pelo meu celular. Faz esse favor para mim. Tá? Alguém, tá? Então, assim, Roma, vamos lá, periodização. Roma nasce a partir do surgimento, a civilização romana nasce a partir do surgimento da fundação de Roma. Não é? Nós temos isso a partir de 753 a.C. Beleza, obrigado, tá? Obrigadão. 753 a.C. até, tá? 476 depois de Cristo, evidentemente. Então Roma vai de 753 a.C. a 476 depois de Cristo. A história romana está dividida em 3 momentos.
tá? Tá bom, gente, eu já vi as horas. Obrigadão. Nós temos lá a monarquia, a república e o império, tá? Lembrem-se, aspectos gerais da civilização romana. O que nós temos? Sociedade clássica, modo de produção escravista. Já falei para vocês, já explicamos no início da live, beleza? A monarquia romana. Melo, eu preciso saber dessas datas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que você estuda história sem saber data? Qual é a maior preocupação do historiador? Fatos. Fatos aleatórios soltados no vento? Não, né? A gente está preocupado também com o quê? Além dos fatos. Com o tempo. Tá? Com a periodização. Na Idade Antiga, isso não é muito cobrado para vocês. Tá? Então, quando vier uma data numa questão do Enem, relacionado à Antiguidade Clássica, à Idade Antiga, você pode ter certeza que essa data está correta, que não é um absurdo que eles vão colocar o erro, né, numa alternativa em relação à data, ok? Então a data é só para ilustrar, tá bom? Então você tem monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. Você tem a república, que vai de 509 a.C. até o ano 27 a.C. E você tem o Império Romano, que vai do ano 27 a.C. até 453 depois de Cristo. Tá? Vamos lá, monarquia romana. O que você tem que saber sobre a monarquia? Primeira coisa, a fundação de Roma. Existe a visão lendária, né? A visão lendária dos famosos irmãos que foram abandonados no rio Alba Longa, e aí veio uma loba, né? Uma cestinha, né? A cestinha parou no barranco de um rio, veio uma loba, em vez de comer, né? Não, vou criar os menininhos. Beleza. Rômulo e Remo, ok? Fundaram a cidade de Roma, tá? E aí Rômulo matou o rei e se transformou no primeiro rei romano, né? Isso é o mito fundador de Roma. Melo, eu preciso ter isso na minha cabeça? É importante. Mitos, né? A Eldiva fala muito melhor do que eu sobre essa questão não mitológica, né? A questão dos mitos fundadores. Isso faz parte da história dos povos, né? Faz parte da nossa história goiana, por exemplo, né? Depois nós vamos ver sobre o mito do Bandeirante, né? O mito do Anhanguera, na verdade. Então você tem isso como importância. Mas o que eu acho que vocês devem se dê uma olhadinha com maior importância é a fundação de Roma do ponto de vista histórico. Tá? Roma foi fundada pelos latinos. Melo, quem são os latinos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina na sua cabeça a Península Itálica, ok? Península Itálica, botinha, da Europa, lembra? Mar Mediterrâneo, botinha, beleza. Na época, antes da fundação de Roma, antes do século VIII a.C., aquela botinha, ela estava cheia, tá? Cheia de quê, meus queridos? Cheia de povos, tá? Cheio de pessoas que viviam, não como civilizações, mas como povos, beleza? Como assim, Melo? Em tribos, ok? Uma organização arcaica, né? Uma organização não tão complexa, beleza? Quem são esses povos? Você tem os etruscos, latinos, sabinos, italiotas, gauleses. Você tem no sul, do pezinho da botinha, lembra? Dos gregos, segunda diáspora. Pois é, nesse momento você tem os gregos ali. Tá? Então Roma foi fundada quase no centro da botinha, pelos latinos, para se defenderem dos etruscos. Defender militarmente, Melo? Sim, defender militarmente. Beleza? Por que defender militarmente? Esses povos estavam sempre em conflito militar. Então Roma nasce de uma fortificação militar latina e vai se tornar um império. Muito bem. Essa fortificação, ela vai se transformando numa cidade. Tá? Vai recebendo pessoas, vai recebendo outros povos, pessoas de outras origens. E aí começa, né, a monarquia romana. O primeiro regime que você tem em Roma é a monarquia. Tá bom? Essa monarquia, do ponto de vista político, se estrutura na mão de um rei. Por isso que às vezes o termo, quem são os etruscos? Etruscos são povos que viviam na Península Itálica. Tá? É como se fosse uma tribo, não pense em índio. Tá?
Lembra quando nós trabalhamos os gregos, nós falamos dos aqueus, jônios, eólios e dórios? Os etruscos são da mesma forma, se organizam da mesma maneira. Tá? Engenos, né? Que são unidades coletivas autossuficientes, que tem um líder chamado de pater, entendeu? Então etruscos, latinos, sabinos, italiotas se organizam dessa forma, tá bom? Beleza. Voltando. Então a primeira organização política de Roma é o quê? É a monarquia. Muito bem. Então você tem uma estrutura política. Essa estrutura política está dividida inicialmente, tá? Em rei, tanto é que a monarquia também pode ser chamada de realeza, tá? Rei, você tem uma assembleia, que é chamada Assembleia Curial, e você tem o Senado, beleza? Na verdade você vai inverter. Rei, Senado, Assembleia Curial, nessa respectiva ordem, beleza? Então o que nós temos? O rei governa, mas não de maneira absoluta, tá bom? O cargo dele é vitalício, tá bom? Beleza, eu vou finalizar a monarquia e a gente, na próxima live, começa a república, tá? O rei não governa de maneira absoluta, o rei é eleito, tá? Pelo Senado, tá bom? O rei ele é responsável pelo poder legislativo, tá bom? Também pelo poder legislativo, pelo poder executivo, tá? Funções religiosas, funções administrativas. Mas lembrando uma coisa importante, o rei romano não governa de maneira absoluta, ele é eleito com cargo vitalício. Muito bem. Abaixo você tem o Senado. A palavra Senado vem do latim senex. Senex significa velho, tá? Daí o termo Assembleia dos Anciãos. Tá? Eram os representantes das principais famílias, os mais velhos faziam parte desse Senado. Inicialmente vão ser 100, tá? Mas com o passar do tempo esse número vai aumentando. Qual vai ser a função desses caras? O Senado votava e aprovava as leis. Tá? Os representantes do Senado eram os chefes dos gens, né, ou dos genos. Okay? Então eles vão propor leis, vão aprovar as leis e vão orientar o rei em determinadas situações. E você tem a Assembleia Curial. Essa Assembleia Curial, na realeza, na monarquia, você tem ocupando esses cargos, tá? Patrícios, ok? Patrícios, evidentemente, chefe das cúrias, aonde você tem a função dessa Assembleia Curial é fazer o quê? É promover a eleição dos funcionários, tá? Que vão trabalhar nessa estrutura, e eles também vão ter a função de escolher, tá, os reis. Beleza? Esse é o momento. Nós vamos ter 7 reis, diz a lenda, né, nas questões lendárias, que Roma vai ter 7 reis. Ok? O último rei é o chamado Tarquínio Soberbo. Beleza? Uma outra coisa que a gente tem que saber para poder encerrar. Surgimento das camadas sociais. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Então vamos lá rapidamente. Quem são os patrícios? Os patrícios são os latifundiários. Os patrícios são os herdeiros dos grandes proprietários de terras daqueles povos que eu falei para vocês lá no começo que vão para Roma. É a chamada aristocracia. Nesse momento é a chamada nobreza. Ok? Então esses são os patrícios. Lembrando que eles são os cidadãos. Cidadão, na antiguidade, é aquele que vota e pode ser votado. Beleza? Você tem os plebeus. Quem são os plebeus? Os plebeus, eles são aqueles menos favorecidos desses povos que vão formar a cidade de Roma. Então, eles são pequenos proprietários de terra, alguns deles, e alguns vão se dedicar ao comércio e ao artesanato. Melo, pode ser estrangeiro? Pode ser pessoas que vão vir de fora, que vão chegar em Roma, e vão se dedicar ao comércio ou ao artesanato. Esse é a plebe. Mas, em suma, eles são homens livres, ok? Se dedicam ao comércio e ao artesanato, e são pequenos proprietários de terras. Inicialmente, não tem direito político. Beleza? O que vai acontecer? Mais para frente, briguinha entre patrício e plebeu, e aí você vai ter algumas leis que vão dar cidadania a alguns plebeus. Você tem uma camada intermediária que são chamados clientes, tá bom? Quem são os clientes? Os clientes são estrangeiros que vão se submeter aos patrícios. Como assim?
vão prestar serviços variados aos patrícios em troca de quê? Em troca de proteção. Bem lembrado, os patrícios são só os homens. Patrício, tá? É homem e mulher. Lembrando, sangue, beleza? Mas quem participa, você tem mulheres patrícias. Mas lembrando que a participação política em Roma não dá direito a mulheres participarem das assembleias, ao Senado, nada disso, beleza? Então quem tem a cidadania são homens, beleza? Não mulheres. Por mais que muitas delas poderiam observar as reuniões das assembleias, que normalmente acontecia em lugares públicos, beleza? Tranquilo? E por último você tem os escravos. A escravidão, novamente. Né? Inicialmente, escravidão por dívidas, né? E quando Roma começa a crescer, escravidão por guerras, que vai ser um dos pilares da monarquia, do Império Romano. Beleza? Um pilar de sustentação. Tranquilo, meus queridos? Então nós fizemos uma revisão do conteúdo, correto? Que nós já havíamos visto, né, durante o ano. Né? Só uma revisãozinha básica. Comecei em Roma com vocês, sei que em algumas coisas eu estou mais adiante em Roma, mas nós temos que igualar isso, tá? Então hoje nós vimos aspectos gerais e a monarquia romana. Na próxima live a gente vai comentar sobre a República, entramos na República Romana, tá? Que é muito importante. Beleza? Tranquilo? Sei que está sendo difícil para vocês, tá? Está sendo muito difícil também para todos. Se adaptar a essa nova realidade é complicada. Estão pedindo aqui para eu falar um pouquinho da política do pão e circo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pão e circo e dos gladiadores. Nós vamos ver isso durante a República Romana. Tá? Quando eu estiver dando aula na próxima live sobre o processo de expansão, eu vou entrar em crises, né, internas e vou falar da política do pão e circo e dos gladiadores. Beleza? Para não poder atropelar. Tá bom? Então, meus queridos, queria agradecer para vocês de coração pela paciência, tá? Às vezes a gente extrapola um pouquinho no tempo, mas a gente de humanas, a gente faz isso, né? A gente faz esse processo, né? A monarquia romana, como que ocorreu a queda da monarquia? Essa monarquia ela vai cair a partir do momento em que patrícios, tá, vão derrubar o rei. Limitados do ponto de vista político, não vão aceitar mais estarem subjugados ao rei, vão fazer uma revolta e vão derrubar o 7º rei da monarquia, Tarquínio Soberbo. E aí nasce a República. Tá? O livro fala que os plebeus foram para a cidade e são chamados de clientes. Foi igual eu falei para vocês, meus queridos. A plebe e os clientes, eles às vezes se confundem. Quem é o plebeu? Tá? O plebeu é aquele herdeiro de poucas terras lá, tá, antes da fundação de Roma, que não tinham grandes propriedades, e aí a saída é se dedicar ao quê? Ao comércio e artesanato. Esses plebeus que às vezes não se dedicavam ao comércio e artesanato, para terem uma situação de sobrevivência, se juntavam aos patrícios, correto? E se tornavam clientes. Tá? Então os clientes podem ser vindos dos patrícios, como podem ser estrangeiros. Beleza? Tenham esse entendimento aí. Tá bom? Tá bom, meus queridos? Então, assim, estou com muita saudade de vocês, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, elucidado algumas questões, tá? O tempo estourou bastante, tá? Desculpa, ok? Eu gosto de estar perto de vocês sabem disso, né? Vocês sabem que eu amo vocês. Eu acho que nesse momento está sendo difícil para todos nós, né? Mas temos que ficar de quarentena mesmo, tá? Muito de quarentena, não saiam, ok? Vamos rever muitos valores que a gente estava deixando de lado, principalmente com a família, né? Isso é um momento da gente reaproximar da família, né? Aqueles que a gente tem perto da gente, né? Vocês sabem que eu tenho o meu filhote aqui, né? Então a gente está se interagindo legal nesses momentos, né? Mas nada substitui, né, aquela proximidade que a gente tem. E é muito difícil, né? A minha vida é dar aula, minha vida é estar perto de vocês, minha vida é abraçar vocês, né? E nesse momento está sendo muito difícil,
mas a gente vai superar, né? A gente, né, vai voltar com mais força, né, para a gente poder caminhar até esse Enem bendito, tá bom? Ó, fiquem com Deus, beleza? Fiquem com Deus todos. A gente volta, saudades, tá bom? A gente volta na próxima live. Beijo.